Nós temos o Fernando Mercedes, da Trend Micro, que vai nos trazer também um assunto muito importante, que é para falar de como a gente cuida da segurança com a IoT e a nuvem, agora cada vez mais sendo exigida nesses nossos tempos. São o alvo do cybercrime brasileiro em 2020. Fernando, com você, pode abrir sua câmera. Obrigado, Cida. Obrigado, Graça. Obrigado a todos. Bom, muito bom estar aqui falando para vocês hoje. E principalmente é um tipo de evento, né, e de público que eu gosto muito por conta são tomadores de decisão, né? Então eu fico bastante ansioso de chegar nas minhas conclusões. Por mim eu começaria pelo último slide já, mas vamos fazer uma construção, né? Bom, estou compartilhando aqui a apresentação com vocês e o título dela é de IoT à nuvem, os alvos do cybercrime brasileiro em 2020, né? Então eu trabalho na Trend nesse time que está escrito aí Forward Looking Threat Research, basicamente pesquisa. Então, a gente vê muita coisa, a gente acompanha, né, por onde o cybercrime está andando, o que eles estão fazendo. Então, a gente tenta, claro, se colocar à frente deles. Então, por isso, eu acho que eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar do que eu venho vendo ultimamente, né, entre 2019, 2020 e por aí. Bom, o meu primeiro slide aqui, como vocês podem ver, diz... vocês estão vendo a tela correta, né? Imagino que sim. Em full screen, o crime segue o dinheiro. Perfeito, Fernando. Pode seguir. Obrigado. Então, sobre a primeira afirmação, né, o crime segue o dinheiro. O que acontece é que, independente da plataforma escolhida, eles estão lá. Aqui eu queria começar pelo básico, né, que é um marketplace, com todos os recursos que um marketplace que você possa imaginar, de cybercriminosos brasileiros, né, que vendem itens diferenciados, tem até por categoria, rastreio do pedido e coisas do tipo. Isso é o básico, né? Isso sempre existiu. Tem algumas inovações, como por exemplo o uso de criptomoeda, tá vendo aqui, bem pequenininho, está escrito LTC, que é o Litecoin, ou Bitcoin, também aceitam. Isso a gente às vezes não encontra nem em mercados onde a gente queira usar as criptomoedas, né? O IoT das casas, como eu chamo assim, né? Então isso também é um pouco mais... é um pouco antigo, mas tem acontecido. Essa reportagem, por exemplo, é de 2018, mas isso tem o tempo inteiro. Eu não usaria o tempo dessa palestra para encher sobre isso. Mas basicamente é um tipo de malware brasileiro, criação 100% nacional, eu diria, que almeja os dispositivos de internet, né, de IoT e tal, mas das casas em princípio. E também a concorrência entre eles, né? Por isso ele é o melhor sistema KLDNS do mercado, porque existem vários, e eles também concorrem entre quem vai vender o malware, né, mais. A parte móvel, que também foi abraçada por essa galera do crime brasileiro, não tão recente, assim, não tem tanto tempo, né, de alguns pouquíssimos anos para cá, mas esse aqui é de 2020, e começou no ano passado, que eles chamam de KL remoto, um malware bancário, né, para roubar contas de banco e tudo, dados bancários em Android, instalado em Android. Então aqui tem são serviços na nuvem que são utilizados com malware, o que significa dizer que os criadores de malware, criadores de vírus e ameaças, eles já utilizam serviços de nuvem também, né? Os serviços de nuvem são incríveis, são fantásticos e também facilitam para todo mundo. Então tem vários lados aqui. Também tem muito problema com leak, né? Empresas que utilizam a nuvem e não fazem isso de uma maneira com uma segurança, um security mindset muito bem implementado, e aí tem muita coisa tá muito comum no Brasil. Eu nem quis colocar aqui em slides porque, nossa, acho que usaria todos, essa questão de vazamento de dados e tudo mais. E aqui tem uma conversa de alguns deles, né, onde eles estão conversando sobre colocar parte da infraestrutura do malware na nuvem. Claro que os provedores de nuvem fazem um trabalho excepcional, de uma vez identificado isso lá, a gente mesmo informa vários e eles tiram do ar, mas a questão aqui do slide, por que isso está aqui, a mensagem, né, é para dizer que o cybercrime está de olho tanto na nuvem da empresa, né, das vítimas, das possíveis vítimas, como utilizando serviços de nuvem, né, para fins
maliciosos quando eles conseguem, né? O próximo slide fala sobre IoT, né? Então, até nessa área de IoT industrial, ou seja, o que a gente conhece por IoT, eles também entraram. O cybercrime brasileiro não fica longe em nenhuma área. Aqui tem uma discussão num fórum de hacking e tal, sobre sobre tanques de gasolina, o hacking de tanques de gasolina. E a gente encontrou, né, a gente fez um honeypot uma vez, simulando dispositivos como esses, a gente chamou de gaspot, na internet. A gente encontrou, inclusive, ataques vindo do Brasil. Aqui o texto está em português, né? E é uma explicação e uma discussão, tem uma discussão subsequente sobre como hackear, como é que seria, como isso seria monetizável. Ou seja, mais um recado de que o cybercrime brasileiro está também na área industrial, ou pelo menos arranhando isso. Tá? E aqui, um próximo, o que eu chamei de IoT das empresas. Me perdoem um monte de código na tela, mas eu queria que vocês tivessem a mesma reação que eu tive quando eu vi isso. Né? Eu falei, olha, o que é isso? Né? E assim, eu sou da área técnica, eu lido com códigos todos os dias, eu simplesmente não entendi o que estava acontecendo na minha frente. Mais tarde eu fui descobrir que isso é um malware feito no Brasil, né, criação completamente nacional. Aqui acho que não tem nenhuma string, nenhum texto em português, mas eu posso garantir a vocês, a gente fez um estudo, uma pesquisa sobre isso, especificamente para um tipo de dispositivo de rede IoT, um tipo de roteador. Tá? Não vou citar aqui o nome da empresa, porque para não parecer que é um problema com a empresa, isso poderia ser qualquer empresa, qualquer fabricante, mas é feito para um fabricante. Quem usa esses dispositivos na empresa e administra os dispositivos, se mostrar essa tela para o pessoal da área técnica, eles vão saber qual é. Né? Eu não vou citar aqui, mas o que me espantou foi um conhecimento interno do que funciona dentro da rede atacada, né? E a escrita de um malware na linguagem do sistema operacional daquele dispositivo, que não é Linux, que não é Windows, não são as coisas padrão. Tá? É um dispositivo específico que tem um sistema operacional feito pelo próprio fabricante e esse malware foi escrito para ele. Né? Isso também é criação nacional. Então, quem acha que o Brasil está atrás no cybercrime, que além do tradicional, está realmente muito enganado. Ainda no IoT das empresas, isso aqui é o que era feito com alguns dos IPs, né? Tem um ranking lá onde eles compartilham proxies comprometidos e o Brasil estava batendo do primeiro até nem sei mais quanto de cidade. E aqui eu deixei um último slide aqui para um crossover, né? Que a gente fez um estudo recente sobre o que está rolando no que a gente chama de underground, né? No cybercrime entre os países, né? E a gente focou até nas linguagens, assim, até para não ficar limitado pelas bordas culturais e físicas, geográficas, né? Então a gente falou, países de língua portuguesa, países de língua espanhola, e a gente viu que o Brasil tem alguns crossovers com países de língua árabe, países de língua espanhola. Tudo isso é estudo de onde o cybercrime está atuando, né? De grupos de países falantes dessas línguas aí. Aí aqui no Brasil, na real assim de língua portuguesa, né, a gente tem muita questão de tutorial, as pessoas conversam muito, talvez até mais do que nós, profissionais de segurança, que devamos ter uma contribuição maior e uma colaboração maior na comunidade, né? Conversam muito, vendem muitos cursos, ensinam muito uns aos outros como hackear, como fazer dinheiro, como ter cartão de crédito roubado aprovado. É tudo isso muito ensinado, muita coisa, inclusive gratuita, né? Então isso aqui é muito forte no Brasil. Eu estou falando aqui sobre a força disso aqui. Tem em outros países também, mas eu conheço bem. Isso acontece muito no Brasil. A gente viu aquela questão das bombas de gasolina, né? Roteadores, o ADSL é um show aqui no Brasil, então funciona muito bem, e isso nas casas para os cybercriminosos também é bastante almejado. E por fim aqui essa questão de serviços muito únicos, né?
RAT, Remote Access Tool, né, Trojan, cavalo de Troia bancário para Android, não sei o quê, coisas que usam nuvem e tal. Tudo isso muito único, de uma forma muito engenhosa. Então, sem dúvida, uma tendência, assim, né, um grupo de cybercriminosos, um underground, digamos assim, que a gente deveria ficar bastante de olho. Bom, com isso eu encerro. É uma apresentação breve, mas eu espero que tenha sido suficiente para florescer assim essa não uma preocupação, não quero causar o caos, né? Mas saber que a gente está lutando contra grupos organizados que é de igual para igual, não estão atrás de nenhum outro país. Maravilhoso, Fernando. Parabéns pela sua destreza em voltar à apresentação, apesar dos percalços. Você não foi avisado, mas na verdade você foi um estudo de caso de como as coisas no virtual também podem falhar. Mentira. Mentira, Muito mentira. obrigado. Desculpa pelas Não, quedas. imagina, acontece, acontece. Nós, na verdade, estamos até com bastante sorte nesse nosso evento, estamos passando por um período bem tranquilo hoje, apesar de todas as conexões, porque eventos virtuais são sempre a prova né, das falhas que podem acontecer e de como o TI é importante. Muito obrigada pela tua contribuição, Fernando, e para a gente Obrigado. continuar vendo essas soluções maravilhosas da Trend Micro, também visitem o stand lá na nossa feira virtual, ou né, entre em contato com o pessoal, os contatos estão todos lá também, tá bom, pessoal? Obrigada, Fernando.